Fala pessoal que acompanha o Portal Aeroflap, se vocês perceberam alguma diferença na imagem dessa câmera para as outras que eu utilizo nos vídeos, quem se inscreveu no canal, inclusive se inscreva logo, deve ter percebido a diferença das imagens, mas eu estou utilizando um outro sistema hoje, peço perdão. E vamos lá para o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a frota da companhia aérea mais misteriosa do mundo, que é a Air Koryo, localizada na Coreia do Norte. Vamos lá? Roda a vinheta, editora, por favor, e já volto com vocês. A Air Koryo é a maior companhia da Coreia do Norte e também a única companhia aérea da Coreia do Norte. De acordo com dados do site CH Aviation, ela tem cerca de 14 aviões na sua frota, com uma idade média de 30 anos no total. Boa parte desses aviões, vale ressaltar para vocês, eles são aeronaves da época do regime soviético ainda. As mais modernas aeronaves da frota da Air Koryo, que boa parte já estão desativadas, são os aviões Tupolev Tu-204, fabricados pela União Soviética já no finalzinho do seu regime. É um projeto da década de 80, mas muito mais atual do que certas aeronaves que a companhia aérea tem em sua frota, já tem sistema Glass Cockpit e tudo mais. Porém, a Tupolev deixou de dar suporte para esses aviões recentemente e decidiu, então a Air Koryo, no caso, decidiu retirar essas aeronaves de operação simplesmente por falta de peças. Ela tinha dois aviões Tupolev Tu-204 na sua frota. Esses aviões estão desativados e eles têm uma idade média de aproximadamente cerca de 18 a 19 anos de idade. Fora isso, entre os aviões ativos estão dois aviões Antonov 148, fabricados em 2012 e 2015. Vale ressaltar, eles foram fabricados pela Antonov ucraniana, em regime de parceria com a Rússia, sendo que a Rússia passou esses aviões mais modernos para a frota da Air Koryo. Essas são as aeronaves mais modernas em operação por lá, dá para ver, apesar de não serem aviões extremamente grandes ou com grande autonomia, são os aviões mais inteiros que estão operando por lá. Porque agora a gente vai começar a falar um pouco de velharia soviética aqui, e é desses aviões que eu realmente gosto, porque eles fazem um som magnífico. Inclusive nossa editora está colocando uma demonstração desse som agora para vocês. Nós vamos falar sobre o Tupolev Tu-134, com 3 aeronaves no total em sua frota. A Air Koryo opera esses aviões até os dias atuais, mesmo com alguns chegando aos quase 40 anos de uso contínuo, vamos dizer assim, pela companhia aérea estatal da Coreia do Norte. Juntamente nós temos duas unidades do Tupolev Tu-154, que junto a esses dois aviões, eles foram um dos aviões mais populares fabricados pela União Soviética. Vários países, logo depois da dissolução, continuaram utilizando essas aeronaves, porém vocês devem imaginar que avião trimotor hoje já é uma coisa rara por causa do consumo de combustível, e as companhias foram abandonando, ainda mais porque esses são projetos da década de 60, que consomem bastante combustível, e atualmente vemos muitas poucas companhias, nem companhia aérea russa mais opera o Tu-154 normalmente. Se tiver alguma, pessoal, não sei o número exato, mas se tiver alguma companhia, ela opera com pouquíssimas unidades lá na Rússia. Juntamente aqui nós temos o Ilyushin 62, que é um quadrimotor fabricado pela Ilyushin com uma autonomia de voo um pouco maior. E logo depois esse avião ele teve sucessores, né? Então ele é um avião com um projeto bastante antigo, ali da década de 60. Nós tivemos os sucessores, o IL-86, e logo depois tivemos o IL-96, que é utilizado pelo governo russo, por exemplo, nos dias atuais. Apesar disso, a Air Koryo não conseguiu adquirir esses aviões mais modernos e maiores, e o maior avião da sua frota atualmente é o IL-62, com cerca de 37 anos e meio de idade, com somente duas aeronaves em operação. Essas duas aeronaves têm basicamente essa idade média que eu citei para vocês anteriormente. Como sempre, eu não poderia deixar de lembrar de alguns dados adicionais. O IL-62 foi projetado e fez seu primeiro voo
em 1963, como eu falei para vocês, um avião projetado e construído na década de 60. Então ele é bastante antigo, não tem atualizações que a gente conhece dos aviões atuais, como Glass Cockpit e outras coisas bem modernas. E além disso, ele é um avião de corredor único. Vocês veem esse avião grandão e tudo mais, pensa que é um avião duplo corredor? Não, ele é um avião de corredor único e ele tem capacidade para transportar cerca de 200 passageiros. Por isso que eu falei, entre todos esses aqui que eu citei para vocês na lista, de transporte de passageiros, o IL-62 é o que tem a maior capacidade operando atualmente na Coreia do Norte. Para onde a Coreia do Norte realiza voos? Alguns voos realizados para a China e outros para Vladivostok, na Rússia, através de uma parceria entre os dois países. Por isso que ela não tem uma frota tão grande assim de aeronaves. E chegou aqui a citar um pouco a frota cargueira da Air Koryo, muito interessante também porque é composta basicamente por 3 aviões IL-76 com mais de 30 anos de operação. Esse é um avião puramente cargueiro, a gente conhece ele pela sua durabilidade e confiabilidade desse tipo de equipamento. Muitas companhias continuam utilizando essa aeronave projetada no regime soviético, e nas versões mais antigas, como tem na frota da Air Koryo, ele é capaz de transportar 48 toneladas de carga, ou nas versões mais modernas, como na frota da Volga, por exemplo, uma aeronave capaz de levar até 60 toneladas de carga. Como vocês perceberam, são basicamente aviões do regime soviético, são aviões um pouco mais antigos e de projeto antigo. Isso porque a Air Koryo da Coreia do Norte sofre um embargo e várias sanções de vários países, e por isso que ela não consegue adquirir aviões tão novos assim. Os aviões são soviéticos, são russos, porque a Rússia ela basicamente ignora alguma dessas sanções e exporta peças de reposição que conseguem manter esses aviões em atividade. Por isso que às vezes a gente pega as companhias aéreas do Irã, por exemplo, que também sofrem sanções, e da Coreia do Norte, e eles têm aviões mais antigos, vamos dizer assim, e no mercado paralelo, mercado negro, né, vamos chamar assim, de peças de manutenção de aviões, nós temos essa capacidade de suprir a linha de componentes para a operação dessas aeronaves tão velhas. E além disso, vale ressaltar, a Air Koryo não faz tantos voos por dia quanto uma Latam da vida do Brasil faz, ou uma Azul, uma Gol. Então esses aviões são bem menos utilizados e têm menos ciclos, comparando, né, com a idade de operação dessas aeronaves. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, curta e até o próximo vídeo. Eu volto logo.